Comentários. Vem, gente. A professora de português disse que essa turma participa, né? Vocês só participam da aula dela? É isso? Cadê a Germane? Participava, não apareceu mais. Fala aí no microfone, José. Só quero ver. Ela falou, essa turma é boa, participa. Aí a discussão alongou mais. Agora comigo vocês ficam calados, né? Certo. Abre o microfone. Quem? Bora, gente, fala aí. A professora demora demais, professor. Ela falou, Pra não. liberar a gente. Não é isso, não. Ela falou lá, olha, a turma participa, aí demorou mais, tal. Ou seja, ela disse que vocês participam. Cadê? Cadê a participação de vocês? Só 19 pessoas? 18? José Cleiton foi. Armstrong. Boa noite, mestre. Boa. Hoje vamos falar de... Hoje o senhor vai falar de Max Weber? Max Weber. Muito legal. Viu o vídeo? Eu vi o Conhece vídeo. alguma coisa? E aí, achou o quê? Eu achei bastante pertinente, né? O professor, ele se coloca assim de forma muito sintética, né, a respeito da ideia, né, principal, né, do nosso Max Weber. E a parte que me toca, assim, basicamente, é justamente essa questão, né, do modelo de sociedade, né, de comportamento humano que tinha na época, né, do Max Weber. Era aquele tipo de sociedade que se buscava poupar, muito ligada ao negócio, o trabalho tinha como foco principal o trabalho, né? E tem até um viés, né, professor, assim, com o pensamento renascentista na época, né, que valorizava bastante o trabalho. Tem até um estilo de teologia, né, que foi inspirado justamente no tocante a essa parte, né, de valorização, digo até exacerbada no trabalho, né? Não me recordo aqui qual teólogo, né, buscou assim incrementar isso na própria teologia. Mas é isso, assim, eu gostei do vídeo muito, né, porque esse tipo de pensamento nos influencia até hoje, né? Porque hoje, assim, quem nunca se deparou com uma célebre frase, né? O trabalhador é digno de seu salário. E a gente vê, né, que por trás disso existe, até puxando um pouco, né, para Karl Marx, né, quando ele fala justamente dessa, vamos dizer, desse delírio, né, em razão do trabalho, sobretudo, né, para enriquecimento, né, das grandes corporações, em detrimento realmente do interesse pessoal, individual, né? E até puxando um pouco do gancho da discussão que estava tendo lá na aula de português, eu acho interessante trazer aqui para a sociologia, professor, no tocante justamente esse modelo de sociedade atual, né? Uma sociedade suprimida, resumida, superficial, que valoriza pouco a leitura, que valoriza pouco a questão do convívio social, onde ela se prende mais às questões ligadas às redes sociais, e até relações interpessoais dentro de casa, elas estão sendo suprimidas em função do advento, né, das novas tecnologias, sobretudo voltado, né, através do suporte usado, que são os smartphones, por meio das redes sociais. Né? Vai mudar com certeza. Isso. E, assim, o pertinente sobre essa questão que eu coloquei é justamente isso, né? A busca, assim, de um estilo de vida para manutenção, entendeu? Justamente dessas comodidades, né? Que vive-se, né, a sociedade hoje atual. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu vejo dessa forma. E o vídeo que o senhor colocou agora só veio justamente a corroborar com essa ideia toda. Muito boa discussão. Tem razão, né? Contradição, né? Cadê? Se der, a gente fala um pouquinho. José Cleiton.
Cadê José Cleiton? Abre o microfone aí. José Cleiton, esse livro de Max Weber ele escreveu depois de uma viagem para os Estados Unidos. Você tem a ideia da influência, né? A influência que aquela sociedade ali, né? Principalmente das 13 colônias, né? Do norte, né? Teve no pensamento de Max Weber. Então, totalmente. A resposta, José, totalmente. Tudo a ver. Tudo a ver o desenvolvimento dos Estados Unidos com essa escrita de Max Weber. Vai falar que os protestantes da Inglaterra foram levar aquela ética para os Estados Unidos, aí, processo de desenvolvimento lá. Professor, me permite uma pergunta. Hoje, inclusive, né, se acompanha nos noticiários a questão, né, de Biden, né, presidente dos Estados Unidos, sobre essa busca, né, de revalorização, vamos assim dizer, da ameaça, né, que está tendo às democracias, né? O senhor acha que isso se deve em função a essa emergente ascensão, né, de países como a China, que põe em risco essa hegemonia, né, esse estilo de vida implementado pelos Estados Unidos? Não. Forma alguma. É a própria lógica do capital, né? A própria lógica dele. Não tem relação com a China, com nada, não. Não, né, professor? Então, assim, o senhor concorda não, porque, por exemplo, a experiência... o desmantelamento desse sistema atual capitalista, isso coloca em risco a chamada democracia, né? A democracia nunca foi muito democrática, né? Tem que botar no... Concordo demais, isso mesmo. Por quê? Você tem várias experiências ao redor do século XX, ditaduras. Os Estados Unidos financiaram todas as ditaduras militares da América Latina. Todas. Perfeito, isso mesmo. E na época, né, você sabe que os Estados Unidos têm um processo de publicização, né, de documentos sigilosos que é muito interessante, né? Eu não sei como é que funciona de fato, mas há uma ampla publicidade depois de alguns anos. Né? Algumas décadas. Então, a esquerda sempre falou que houve, etc., apoio logístico, financeiro dos Estados Unidos nas ditaduras, e sempre nós fomos taxados de teoria da conspiração, nada disso, isso aqui lá. Aí saíram os documentos, né, da época, principalmente do Brasil, 64, com a interferência ativa dos Estados Unidos para a derrubada da democracia brasileira e implantação da ditadura civil-militar, né? Ao redor do mundo todo. Por exemplo, só questão de geopolítica, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, naquela região, fora Israel, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma teocracia fundamentalista cristã, violentíssima. E para os Estados Unidos está tudo de boa. Por quê? Porque é um país aliado aos Estados Unidos. Então, eles não fazem nada. Né? Então, a democracia no capital nunca foi democrática, não. Entendeu? A democracia não é um valor por excelência do modo de produção capitalista. Pelo contrário, o valor supremo do modo de produção capitalista é a busca de lucro. Se a política estiver colocando um freio nisso, é ditadura. Por que não? Inclusive, professor, os grandes financiamentos, né, como o próprio Talibã, os grupos extremistas... O Talibã foi, por exemplo, o Talibã, foram todos financiados pelos Estados Unidos para combater a União Soviética e se voltou contra ele. Verdade. O mundo capota, né? O mundo é complicado. É tudo contraditório, né, professor? É contradição, tá no sério da existência. A Arábia Saudita teve, eu não sei, faz alguns anos, tá certo? Eu não me lembro
vou me recordar bem, mas foi na Turquia, na Embaixada da Arábia Saudita, na capital da Turquia, teve um jornalista árabe, acho que era jornalista árabe, ele foi assassinado. Foi esquartejado. Tem as câmeras lá dos assassinos tirando o corpo dele da embaixada. Foi, notícia foi, não teve nada. Imagine isso em Cuba. Imagine isso na China. O problema é justamente esse, professor, como o senhor está colocando. Assim, a ressonância, né, vamos dizer, do impacto que qualquer coisa que se faça em termos de Cuba, de China, repercute muito mais, né? Porque é uma ideologia, não é uma propaganda contrária, né? Aí todos os males vão ser computados ao sistema econômico, né? Aqui não, aqui você tem miséria, fome, etc. Parece que é coisa metafísica, né? Além de qualquer determinação de classes econômicas, etc. Tem pessoas comendo osso. A grande imprensa parece que é algo assim, sacou? Estava indo tudo bem e de uma hora para outra alguma coisa errada aconteceu e empobreceu a população. É algo assim, se você for pegar, não tem explicação. Se você for pegar, eu tenho um costume de sempre abrir primeiro o UOL, o portal da UOL, da Globo, para ver o que, é que eles estão falando. Se você for pegar a explicação disso, você vai ter um texto extremamente bem feito que não fala nada. Na época de Dilma, era tudo Dilma. Dólar alto, Dilma. Inflação subiu, Dilma. Aumentou a miséria, Dilma. Sei que lá. Aqui, a inflação está alta, a gasolina está alta, está tudo alto. E a culpa é de quem? Do louco do Bolsonaro. Não é do louco do Bolsonaro. Ele tem culpa? Muita. Muita culpa. Mas o problema é mais profundo. O problema é a configuração de classe no Brasil. As políticas neoliberais, que não começou com o Bolsonaro. Por isso que é mais difícil para a gente é isso, né? Porque uma correta análise teórica, compreensão teórica, abre espaço para uma correta ação política, né? Não é Bolsonaro terrível para o presidente, na minha opinião, foi. Culpado desse genocídio de grande parte, foi. Mas a gente tem que, nós não podemos nos esquecer que Roberto Justus, no começo da pandemia, Marcos Mion vazou um áudio de Roberto Justus falando o quê? Vai morrer só velho, 5 mil, 7 mil pessoas. E aí? O cara da Madeira também. E outros empresários também. Professor, mas o próprio médico Drauzio Varela disse que era uma gripezinha também, né? Calma, não vai defender não, viu? Não foi da gripezinha, não. Era a sigla, é SARS. O que é SARS? Não, ele deu entrevista dizendo isso, professor. Síndrome respiratória aguda grave. Nunca foi a gripezinha. Não, eu estou dizendo que o doutor Drauzio Varela deu entrevista dizendo isso. Aí é problema de Drauzio Varela. Mas aí estava também no começo da pandemia, e eu acho que ele falou que os sintomas se assemelhavam à gripe, mas não era gripe. É uma síndrome aguda respiratória grave. Né? Com certeza. Muito mais grave do que gripe. Henrique Mandetta, né? Henrique Mandetta, todo mundo sabe que foi o primeiro do ministro da Saúde. Na CPI, né? A CPI, aquela bagunça que foi a CPI da Covid, foi uma palhaçada ali. Lógico que deu, a gente ficou sabendo de algumas coisas com a questão daquele plano de saúde. Mandetta falou com todas as letras, falou assim, ó, não havia diálogo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes não liberava o dinheiro. Ele falava assim, Paulo Guedes deixou a população morrer. Bolsonaro foi culpado,
Os ministros da saúde foram culpados. E Paulo Guedes, ninguém fala dele. É esse o cerne que nós temos que combater. Por isso que a democracia não é democrática, não é porque não é um regime político, é dentro do que eu considero correta a leitura. É a estrutura econômica que está determinando a estrutura política. Paulo Guedes, por que Paulo Guedes ninguém fala nada? Porque Paulo Guedes é o fiador desse governo junto ao mercado financeiro. Ele foi colocado lá para aprovar as reformas. Acabou. E não vai sair de lá de nada por nada. E Bolsonaro não vai sofrer impeachment por causa disso. Não vai sofrer impeachment. Se Bolsonaro colocasse um economista rapidinho, keynesiano, neo-keynesiano, eu aposto o que quiser com vocês, que ele não terminava o mandato até 2022. Aposto o que quiser. Se ele botasse um Beloso da vida, ele não terminava. Carlos Beloso. É Carlos Beloso? Não sei se é Carlos Beloso. É Beloso. Vai pelo sobrenome, Beloso. Professor da Unicamp. Ele não terminava. Saiu hoje, cara. Eu tô no celular. Eu vou ver se eu mando para vocês. A gente tá... Começamos atrasado da aula, a gente tá falando de tudo, mas a gente tá falando mais que ver, mas a gente vai falar. Não sei se vai dar para ver, mas acho que não dá para ver não, no celular. Esse gráfico aqui é do IBGE. Não vai dar para ver, não. Veja só o gráfico. É do IBGE. Parcela salarial no Brasil de 2000 a 2021, durante 21 anos. Olha como o gráfico desce a partir de 2016 e 2017. Em 2017 foi aprovada a reforma da reforma trabalhista. Os salários caíram. Aí se você for falar com o liberal vai ficar falando, porque correlação, causalidade, eu falei, aí você manda logo as favas, né? Tá caindo, o nosso salário está caindo. As favas com sua correlação estatística. É isso. A economia, foi uma demanda da economia, né? Eles não queriam mais aquele governo lá que dava migalha para a população, queria realmente dar chicote na gente, trabalhador. Professor, falando de economia, professor, para gente que somos comerciante, não é muito fácil, não. Eu costumo sempre dizer isso. Eu tinha aqui, antigamente, há 2 anos atrás, eu tinha 20 e poucos funcionários. Eu pagava mais de 50 mil no final de ano, é muito dinheiro. A gente vai falar isso. Primeiramente, quando a gente fala isso, a crítica da economia política de Marx é sobre os grandes empresários, né? Grandes quem? Família Hermília de Moraes, Jorge Paulo Lema, etc., né? Não estou desmerecendo você, Antônio, mas estou falando dos grandes... Que economia, no jargão econômico, se fala grandes players do mercado, né? Eles que detêm o comando político-econômico. De todo mundo. Quem não viu aquela palestra de André Esteves, do BTG Pactual? Vocês viram? Alguém viu? Alguém não viu? Se não viu, pesquise. É um áudio dele de 1 hora e pouco, ele está falando que o presidente da Câmara ligava para ele, que ministro do STF ligava para ele, e que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ligou para ele para falar de taxa de juros. Verdade. É nesse sentido, né? A importância dele dentro de determinar o que vai ser ou não feito no Brasil. Né? Eu não tenho contato. Você tem contato com Roberto Campos, com Arthur Lira? Não. Né? Quem tem são esses grandes players, era a família Odebrecht, etc. O que está se discutindo, por exemplo, se pegar a discussão, nem que marxista faz, mas que os keynesianos fazem, de complexidade econômica, né? De complexificar a própria economia brasileira, desse processo de complexificação, haverá produção de mercadorias com alto valor agregado, a produtividade provavelmente aumentava e, segundo eles lá, ia gerar uma maior riqueza, que o Brasil hoje é dominado por 2 frações da burguesia, né? Os rentistas e o agronegócio. É isso. Os rentistas não produzem riqueza nenhuma e o agronegócio só produz commodity. Mercadoria com baixo valor agregado.
A gente faz toda aquela discussão do desenvolvimento, da complexidade da economia, etc. Mas no imediato, Antônio, para falar sobre o seu questionamento sobre isso, é público e notório que há um consenso, talvez, na economia, muito forte de que a carga tributária no Brasil é injusta. Por que injusta? Porque ela incide muito sobre o consumo. Isso necessita de uma reforma tributária. Mas quem é que não faz essa reforma tributária? As pessoas que têm dinheiro, que não querem pagar mais impostos. Por exemplo, não querem instituir taxação de lucro e dividendos, essas coisas todas. Mas com relação a seu caso específico, então eu sinto informar. Se zerasse todos os direitos trabalhistas, sua vida não ia melhorar, ia piorar. Eu não sei nem se você ficaria aberto ainda. Por quê? Porque você é um pequeno comerciante que você necessita que você venda para as pessoas. A Bíblia Diniz, ele tem todas as empresas que vendem, etc. O velho da Van tem, mas ele investe em ações, etc, etc, no mercado financeiro. Você não tem. Professor, só para falar isso aí, eu estava vendo hoje, professor. Só um minuto, professor. Eu estava vendo a situação hoje sobre a gasolina, que o senhor sabe que em 2018 foi colocado valor para poder ser vendido pelo preço do dólar. Mas o senhor vê agora que essa semana o próprio Senado revogou. Aí é brincadeira, mano. Para você ter uma ideia como é, o preço do barril do petróleo abaixou 20% nessa semana, eu acho, nos últimos dias. Ninguém se fala em abaixar o preço da gasolina. É a lógica do capital, cara. A lógica do capital é perversa. Você aumenta, mas quando diminui, ninguém quer diminuir. Na cara é complicado. Então é isso, Antônio. Eu sinto de informar que quanto mais para as pessoas terem condições de consumo, vai ser melhor para você, cara. Vai ser muito melhor para você. Isso eu estou dizendo. Você tem as características de economia dependente como o Brasil, e você tem uma tendência a enxugar o salário dos trabalhadores, como tem esse gráfico. Vai prejudicar você como? Não vão ser os direitos trabalhistas, Antônio. Vai ser que a pessoa que não tem dinheiro. Hoje as pessoas não têm dinheiro, Antônio. Literalmente não tem dinheiro para consumir. É isso que está falando. Teve uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo que as empresas que têm como público-alvo as classes, né? C, D e E, né? Classe trabalhadora com a renda menor estão com uma dificuldade tremenda de retomada do crescimento econômico, de vendas. Por que logo dessa classe? Porque é a classe que está sendo mais prejudicada com essas reformas. Vocês têm que observar isso, né? Nos noticiários, nos jornais, etc. Passou uma vez no jornal hoje, de manhã, falando sobre essa dificuldade em torno do crescimento, no comércio. 2 das 3 entrevistadas falaram a mesma coisa. Falavam, esse processo está terrível e não começa de agora. Ele falava assim, 2 das 3 pessoas falaram, essa tendência de baixa, ela começa desde 2016. Só que a Globo é liberal à medula. Eles não vão explicar, porque tem que explicar somos quem tem visões contrárias. 2016 foi o golpe que tirou Dilma, botou o Temer, e 2017 foi a reforma trabalhista. Por que a gente está falando de 2016? 2016 é que começa esse período histórico que você tem um arroxo do salário. Então, para a classe, para quem é comerciante que vende coisas baratas, está terrível. Está terrível mesmo, pô. Terrível. Não por causa do direito trabalhista, mas por outros problemas. Agora, os grandes empresários, os grandes players do mercado,
Não há dificuldade nenhuma. Há um boom na venda de imóveis de alto luxo em São Paulo a partir de 5 milhões de reais. Esse ano foi um recorde de venda. Marx fala isso lá no Manifesto Comunista, né? E que eles chamam de pequena burguesia, né? Ela tem um comportamento vacilante, né? Tá de um lado, tá olhando lá para cima, mas está mais perto lá de baixo. Ele está falando o seguinte: o que a gente está passando, o que você passa, é culpa da galera de cima. Não é culpa da galera de baixo. É mais culpa da galera de cima. E Com certeza. Quanto mais estreitar o mercado consumidor no Brasil, pior para você e para todos os comerciantes, pequenos e médios. Porque quer queira, quer não, você não tem bala na agulha de investir em criptomoeda, investir em ação, investir lá na Bolsa de Nova York. Não tem. Certo? Então tenha torça para um processo de expansão do consumo, cara. De um desenvolvimento numa maior complexidade da economia brasileira, de um desenvolvimento da reindustrialização. Não estou falando nem de uma revolução comunista, que acho que eu não envolver, mas processo de expansão do consumo. Você vai ver, mesmo você pagando direito, FGTS, etc., você vai melhorar. E muito. Você vai falar, o problema era isso meu, o problema é que as pessoas estavam sem dinheiro, estavam prejudicando no comércio. A gente falou um pouquinho sobre, está falando um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre Max Weber. Vai dar bem tempo para te, talvez, uma aula extra, né? Professor, com licença, professor, me permita só mais uma colocação. Na visão do senhor, um estudioso, né, na área de sociologia, por que o interesse, né, vamos dizer, das grandes corporações, na verdade é que governa, né, os estados, estreitar ou diminuir a capacidade de aquisição, né, da base da pirâmide, que somos nós, né, nós que bancamos realmente o lado de cima da pirâmide. Por que diminuir esse poder de consumo se a linguagem do capitalismo justamente é essa, né? Vender mais, buscar mais mercado consumidor. Você tem uma discussão sobre o sistema capitalista, em sua totalidade, né? Que nós conhecemos aqui como teoria da dependência, mas teoria da dependência tem algumas escolas diferentes, né? FHC e Faleto foram o primeiro livro da teoria da dependência foram deles, né? Mas tem uns pensadores marxistas na teoria da dependência marxista, Mauro Varini, Tautonino dos Santos, Vânia Bandeira, etc., que dá uma explicação nesse processo para entender os países dependentes, né, que foram organizados, e os países os países centrais, né, tem um processo de expansão do mercado consumidor que esses autores explicam, né? Mas nesse ponto, teoricamente, em tese, né, no papel, é isso. Só que no meu termo você tem um capital financeiro. Um capital financeiro. O capital clássico, industrial, né, produtor de mercadoria, ele funciona, qual a lógica de funcionamento? Você tem um dinheiro, né? Você vai ter o dinheiro, vai investir esse dinheiro em capital, vai transformar o dinheiro em capital, né? Comprar força de trabalho, maquinaria, imóveis, etc. Né? Ele vai produzir para o quê? Produção de mercadorias. Dinheiro, você tinha um dinheiro, produziu mercadorias, vendeu, né? E nessa venda você tem um plus. Que plus é esse? Um dinheiro a mais. Né? Então você começa com um X e lá no final do processo você está com X mais Y. Essa é a lógica de funcionamento vamos dizer assim, da economia produtiva industrial. Né? Clássico da indústria clássica. O mercado financeiro ele opera numa outra lógica, é dinheiro fazendo mais dinheiro. Né? Lógico que isso tem um fundamento, um fetichismo gigantesco, né? Que eles pensam que o dinheiro produz mais dinheiro sem precisar passar pela esfera da produção. Né? Aí você tem
bolhas, etc., crises e tal. Então você tem isso. E para isso, cara, quando a fração dominante do desenvolvimento do capital é o setor financeiro, o cara vai investir em ação agora em dezembro, vai vender em dezembro que vem com valor a mais. Ele produzir alguma coisa? Ele produzir alguma mercadoria? O cara comprou ação? Não. Então precisa de mercado consumidor? Em tese, sempre vai precisar do mercado consumidor, mas essa necessidade não vai ser tão grande. Porque ele está investido em ação, está investido em derivativos, está investido em título do tesouro direto, está investindo em várias coisas. Então você não tem uma produção imediata, né? Não tem essa relação com os primórdios da Revolução Industrial. Aí você fala assim, relativiza essa necessidade. Relativiza essa necessidade de você expandir o mercado consumidor. Antônio Hermílio de Moraes, cara, a gente não falou nada de Max Weber, nós vamos marcar, olha gente, nós precisamos marcar uma aula extra sobre Max Weber. Antônio Hermílio de Moraes, conhece, um capitalista brasileiro super conhecido, já falecido, família Hermílio de Moraes. Desculpe. Corintiano ele, né? Tal. Ele é dono a família é dona de várias empresas, dentre elas, acho que a mais conhecida é a Votorantim. Ele tem aquele cimento da Votorantim, é da empresa dele. Ele tem um banco, criou o banco da Votorantim para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Perguntaram para ele da experiência dele com o mercado financeiro, ele falou, olha, em um ano no mercado financeiro eu ganhei a quantidade de dinheiro que eu, no setor produtivo, demoro uns 5, 10 anos, assim, então, eu não me lembro a temporalidade exata. Eu estava falando, quando ele fundou o Banco Votorantim, a lucratividade subiu. E o banco não produz nada, nenhum tipo de riqueza, materialmente falando. Né? Então é essa a lógica, né? É o setor financeiro que é a função dominante da classe, aí tem essa, vamos dizer assim, uma meia autonomia, né? Uma autonomia relativa. Uma autonomia relativa. Com o setor produtivo. Por isso que a Bolsa, tem um vídeo de Paulo Gala, se vocês quiserem assistir, tem um vídeo de Paulo Gala, falando sobre a questão da Bolsa, se a Bolsa é economia. Ele explica direitinho, bem didático, a relação entre a economia total e a Bolsa de Valores. Assista, vale a pena, para vocês entenderem. Por isso que Bolsa de Valores bateu 200 mil pontos. Problema da Bolsa de Valores. Você pode estar sem emprego, desempregado, mas pode bater lá o recorde. É sempre assim, né, professor? Assim, a gente, quando é mais moço, aí a Bolsa aumentou e teve em alta tantos por cento, mas isso não reflete em nada, né? Tem gente, né? Um reflexo, mas mediação total, né? Mediação que não há uma relação direta, subiu. Não, eu diria que há uma relação inversa, né? Quando os caras lá estão ganhando muito dinheiro, é preocupante para nós. Aí o liberal vai falar, mas você ganha muito dinheiro, vai aquecer a economia, tá certo. No livro, assim, nos manuais de iniciação da ciência econômica é assim, mas na prática não é assim. É como a questão, né, das multinacionais. Elas se instalam no país, tem ali carga tributária quase nada, ou para não dizer nada, exploram a mão de obra, né? Mão de obra muitas vezes qualificada, ou até barata mesmo, né, para grande produção, mas a riqueza não fica aqui no país. A riqueza ela volta para lá, né? Vou pegar o gancho para falar, para depois não falar. O professor não falou na mais vai que se vê, vou falar. A lógica do capital é uma lógica de reinvestir, né? O capitalista, ele reinveste parte daquilo que ele fatura na produção, ou em ações, ou comprando maquinário para produção, ou contratando mão de obra. Ele reinveste
no setor econômico para ele ter mais lucratividade. Tá certo? Não é isso? Ele está sempre investindo. Ele não para de investir. Naquele momento ele fala assim, já ganhei dinheiro demais, vou parar. Ele não tem isso para ele. Processo de estranhamento de alienação. Max Weber vai dizer que essa origem desse investir, reinvestir, etc., surge na reforma protestante. O ponto de partida é Lutero, mas ele centraliza muito nas seitas calvinistas. Por quê? Né? A gente vai marcar uma aula extra, mas vai deixar já como um pontapé para a nossa próxima aula, para a gente entrar em Weber e desenvolver Weber. Né? Por quê? Eu passei um vídeo lá, vocês assistam o vídeo, se possível. Com a reforma protestante, o trabalho, atividade de trabalho, provavelmente atividade econômica, ela vai mudar, vai ter um novo significado. A tradução bíblica de Lutero, o alemão moderno, traz um novo significado. Qual é o novo significado? O trabalho vai ter uma conotação positiva. O trabalho vai ser visto como vocação, etc. Por que positiva? Porque lá na Idade Média, lembrem, né? Lá na Idade Média, quem é que trabalhava manualmente? Eram os servos. Né? Lá na Roma Antiga, eram os escravos. Mas vamos lembrar o sistema feudal. Os nobres tinham sangue azul, eles não trabalhavam com nada. Né? O nobre era vida contemplativa, curtição, no popular. Quem trabalhava era a classe subalterna. O trabalho era relegado a eles, aos escravos, né, aos servos. A camada. Os nobres tocar em alguma coisa, trabalhar manualmente, isso é louco. Não. Era uma família escolhida por Deus, etc. Lutero transforma esse conceito juntamente com outras transformações que eu vou trabalhar na nossa próxima aula. O protestantismo se assenta no que se chama de doutrina da predestinação, que não começa com o protestantismo, mas adquire uma centralidade muito grande, que é a doutrina da predestinação. É uma doutrina religiosa, né, em que a salvação e a condenação já está dada. É Calvino, né, professor? John? Começa com o protestantismo de Lutero, etc., mas Weber vai analisar com a seita calvinista, né, com Calvino, etc. Você já está salvo ou condenado. Não há o que você faça na terra que vai mudar essa decisão, porque é a decisão tomada por Deus. Quem pode ir contra Deus? Ninguém. Vocês sabem que não há o culto aos santos católicos na Igreja Católica, Apostólica Romana, no protestantismo. Há culto a Santo Antônio, Santo Agostinho, Santa Bárbara, etc. No protestantismo? Não há culto, não há confessionário, não há nada. A relação direta, aí tem essa mudança da relação direta do fiel com Deus, etc. Então, isso produziu, resumindo aqui, isso produziu uma insegurança para os protestantes. Por que insegurança? Porque você imagine, Mateus é católico. Ele incorreu em vários pecados. Só que o que Mateus tem dentro da estrutura católica? Eu vou me confessar, o padre falou, Mateus, pelo amor de Deus do céu, o que é que você fez? Nossa, que pecado. Esse pecado é pecado. Reze 10 Ave Marias, Pai Nosso, perdoado. Mateus está lá, pecando de novo. Ô, padre, eu estou arrependido. Vai lá, meu filho. Armstrong não, Armstrong é protestante. Ele vai falar, eu não tenho... Aí você vai falar, com a igreja presbiteriana, calvinista, e tal, você vai falar, o pastor, você vai falar, pastor, eu quero me confessar. O pastor vai falar, não existe isso. Né? Então, olha a diferença. Mateus, ele foi
salvo, ele pode ser salvo por um clérigo. Ou seja, o padre, o bispo, ou uma autoridade da igreja pode salvar ele. Em Armiston, não. Ele não tem essa figura. Mateus, por mais grave que a atitude de Mateus pode ser feita, né? O maior pecado possível, se ele se arrependeu do pecado, já é o suficiente. Em Armiston, não. Armiston não vai ter isso. Então, o que é que vai acontecer com Armiston que não acontece com Mateus? Mateus vai falar assim, poxa, eu vou tentar me corrigir, mas qualquer problema, eu tenho a chancela do padre, o perdão do padre, do bicho, etc. E Armiston não vai ter. Então, Armiston vai falar o seguinte, nossa, como é que eu vou saber se eu estou salvo ou não? Como é que eu vou saber que eu fui escolhido ou não? Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Como é que eu vou saber? É aí que entra o trabalho. O trabalho entendido como vocação. O trabalho, nessa interpretação de Weber, lá que está nas origens do moderno capitalismo ocidental, esse trabalho ele vai ser uma atividade humana que vai ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Enriquecer? Gastar o que você produziu, o que você conseguiu acumular? Não. O trabalho tem a finalidade de honrar a Deus. Trabalho é uma vocação para maior honra e glória de Deus. E o sucesso do trabalho, tanto do parte capitalista quanto do parte dos trabalhadores, que dá vazão ao desenvolvimento dos trabalhadores mais especializados, com maior nível de escolaridade, né? Mas nos direcionando para a questão dos grandes empresários, que surgem dos grandes burgueses, né? Ele ter um sucesso financeiro dentro dessa lógica explicativa é um sinal de... Bora, gente, é um sinal de... Isso, Matheus, que está pensando isso, Armiston? Um sinal de... Armiston se tornou um grande capitalista. Ganha dinheiro, ele é um homem de sucesso. Deus está dizendo que... É você, Armiston. É você, foi salvo. Olha a sua volta, você é um homem de sucesso. É um trabalho. Por isso que essa nova forma de significar o trabalho vai dar origem ao moderno capitalismo ocidental. A gente vai trabalhar tudo direito. Só que, para finalizar a aula, esse trabalho, ou o produto desse trabalho, ele não poderia ser gasto de forma luxuriosa por Armiston. Não era para Armiston estar lá no século XVI, se tornou um grande empresário, e comprasse 5 iPhones, Ferrari, Lamborghini e tal, uma casa de praia, uma mansão, um iatezinho. Obviamente que não tinha nada disso, né, gente? Isso é uma brincadeira. Mas qual é o fundamento? O dinheiro não podia ser gasto com luxo. Para Marx e Weber, a reforma protestante, os protestantes, a doutrina do que eles chamam de ascese intramundana, pregava que ele deveria trabalhar, o trabalho era para a honra e glória de Deus, por isso que o incentivo ao negócio, né? Sabe que negócio é negação do ócio, né? A etimologia da palavra significa negócio, negação do ócio, né? Por isso que você tem esse estímulo psicológico aos negócios, desenvolvimento do negócio. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um controle ético em que o cara que era bem sucedido não podia estar esbanjando dinheiro. Ele teria que fazer o quê? Pegar o dinheiro que ele ganhou e reinvestir na produção. Ele pega o dinheiro e reinveste na produção. E acontece muito isso hoje, né, professor? Assim, o incentivo assim, da rede bancária, os investimentos, né? Mas não é essa a lógica, é uma da lógica do modo de produção capitalista, é esse, você sempre está investindo, reinvestindo, né? Você tem a lógica do capital, você lucrar mais, né? E esse lucrar mais tem sua origem
nesse investimento, está sempre investindo, investe, sempre. A lógica do capital é ser sempre expansionista, né? O capital quer sempre tomar um globo. Professor, quando a gente vai para algum curso, como o Sebrae, sobre o empreendedorismo, se ensina isso, que você não investe só numa coisa, você tem que investir em várias coisas, porque quando um dá um problema, o outro supre. Aí é outra coisa, mas a própria que está inserido nisso. Mas Marx Weber, o que é que Marx Weber está falando? Essa lógica de sempre buscar maior lucratividade, de sempre estar reinvestindo, essa nova ética enquanto um sistema de valores do que é bom, do que é ruim, que impõe determinadas, não vou falar impõe, mas que delimita alguns tipos de comportamentos como sendo comportamento bom e um comportamento ruim. Essa nova ética que Weber vai chamar de ética protestante, que vai dar origem ao espírito do capitalismo, está nesse jogo, nessa nova interpretação do trabalho, que ela vai emergir com a bendita da tradução de Lutero da Bíblia para o alemão moderno, da parte que ele fala lá sobre Beruf, né? O trabalho enquanto vocação. Aí vamos transformar profundamente a história da humanidade. O cara disse, ele fala que tem sua origem lá, nas profundas transformações da Reforma Protestante. Certo? Aí na próxima a gente trabalha mais firme, mais focado, mais com maior profundidade. Algumas... Professor, com licença. Diga. Inclusive, isso aí rompe com o modelo feudal, né? Assim, porque no capitalismo, ele dividia a sociedade em estratos. Ou seja, quem estava embaixo não podia migrar para cima, e vice-versa, né? Exato, quem estava em cima não podia migrar para o lado de baixo, né, da pirâmide, vamos assim dizer. E com o Renascimento, né, com a Idade Moderna, que justamente vem nesse contexto aí do protestantismo, aí rompe realmente com esse modelo aí e estimula o cidadão, né, que está embaixo, né, ter a possibilidade de sonhar de migrar, né, para a parte de cima. E isso, na verdade, com o ego, né, do ser humano, né? Muda psicológico, né? Segundo Weber, mudaria psicológico, né? Você tinha uma possibilidade de você transitar entre classes sociais, né? O capitalismo ele tem liberdade para isso, né? Liberdade. Aí nós temos teórica, os exemplos, né? Assim como os grandes exemplos empresariais aqui no Brasil, né? E a história sempre é essa. Rapaz, eu comecei lá de baixo, trabalhei muito, né? Coloca logo o trabalho ali Tudo conversa fiada desses caras. É tipo aquela mulher do... Oh, meu Deus. É uma mulher que estava fazendo propaganda de uma corretora, acho que era da Empícoros. Esqueci o nome da mãe. Meu Deus, lembrem. Oh, meu Deus. Dizendo, não, consegui trabalhar, etc. Ela tinha herdado do pai, não tinha dado... O pai tinha emprestado dinheiro para ela. Aí ela investiu, ganhou uma graninha, aí descobriram isso, né? Aí a galera falou, isso é meritocracia. Caiu uma questão do Enem sobre essa discussão. A questão da meritocracia, né, Armstrong? Perfeitamente, professor. Exatamente. Incutir na cabeça das pessoas que o trabalho o levará, né, uma ascensão social, econômica, etc. Mas é claro, né, que não... O capitalismo... Betina, Micael. Betina, muito obrigado. Micael me salvou agora. Betina. Não sei se vocês lembram disso. Mas é isso, o que a Armstrong chama atenção para a parte, porque no começo da ética protestante, nas primeiras páginas, Marx Weber faz alguns apontamentos, alguns ditados lá acho que é de Benjamin Franklin, sobre o que seria o espírito do capitalismo. Ele fala sobre aquela questão de uma ascese intramundana, de questão de você economizar, questão de você, honrar seus compromissos, etc., para você ter sempre crédito disponível, etc., etc. Ele fala isso. Você falou uma coisa interessante. No mundo feudal, havia quase que uma bola de ferro que impedia esse desenvolvimento, por exemplo, que era a condenação
da lucratividade, a condenação da cobrança de juros que era feita pela Igreja Católica, né? Havia justamente a condenação à usura, né? A usura. Condenação da usura, né? Então, seria um forte travamento, né? Vamos dizer assim, ao desenvolvimento do capital. E o protestantismo, ele fala assim, não, a usura não pode você ser luxurioso, mas você ganhar dinheiro honestamente, pode. Cobrar juros, pode. Enriquecer, pode também. Mas para a honra e glória de Deus. Viu, gente? Não é só isso, não. Eu falei só esse pouquinho para eu adentrar logo em Max Weber. A gente vai continuar na nossa próxima aula. Vamos marcar uma aula extra. Acho que sexta-feira, se vocês puderem, a gente marca, né? Porque aí a gente começa a falar de Marx. A gente termina Weber agora, na próxima quinta. E depois começa Marx. Viu, gente? Valeu, vou passar a primeira atividade para vocês, viu? Professor, fazendo um paralelo entre Marx e Weber é fascinante, é muito bom, porque eles são antagonistas, né? Muito antagonista. Muito. E digo, agora finalizar mesmo, essa interpretação cultural, religiosa, é uma interpretação que ela emerge dentro da sociologia como uma interpretação, compreensão do surgimento do capitalismo, que ele está dialogando criticamente com o marxismo. Está dialogando com o marxismo. Max Weber dialoga criticamente com o marxismo em diversos pontos de sua teoria social. Né? De forma crítica. Né? Não concordando. Né? Mas a gente vai terminar Weber na próxima aula, a gente começa Marx, aí vocês vão ver a diferença. Marx, Weber e Durkheim também. Não pode esquecer que Durkheim também é um dos clássicos. Gente, tenham uma boa noite, vocês devem estar cansados, né? Um bom final de semana aí, se cuidem. Viu? Até a próxima quinta. Vou passar uma primeira atividade essa semana. Viu, gente? Valeu, Tamires, Armstrong, um abração, Lilian, Claudia, Andressa, Jaelson, Bruna. Até mais, se cuidem, gente. Valeu. Valeu, professor. Até a próxima. Até a próxima.